Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aí para mais um vídeo? Hoje eu vou gravar sobre um assunto que ninguém gosta muito de ver, né? Mas é necessário, irmãos. Eu falo sempre isso para a pessoa. Parece que as pessoas têm medo. O verdadeiro amor, se você está em Cristo Jesus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. A gente tem um certo anseio das coisas assim, sabe? Dos acontecimentos futuros, do apocalipse, das guerras, das pestes, das coisas que sobrevirão sobre a terra. E já estão aí algumas, né? Mas em escalada curtas, porque elas estão acontecendo pausadamente. Mas elas vão se intensificar lá na frente, tá? Mas não é para botar medo em ninguém, porque eu mesmo não tenho medo de nada, porque eu estou na mão de Deus, entendeu? E quem tem amor a Deus não tem que ter medo das aflições, das lutas. Paulo combatia o bom combate. Paulo passou por prisões, açoite, foi decapitado vivo, né? Foi decapitado pelo amor de Cristo. Então a gente não passa nem um terço do que os apóstolos. Eu vou enviar aí um documentário para quem quiser, né? Quem tiver interesse em estudar alguma coisa, né? Para vocês verem o que os cristãos primitivos passaram lá de perseguição dos grandes imperadores romanos que tiveram aí. A gente não passa nem isso aqui, ó, e nós já estamos chorando. Então a gente passa umas aflição aqui e ali. Eu mesmo às vezes choro, mas eu não desisto não. Eu choro, sinto as aflições, mas vou para cima. Mas a gente não passa nem um terço do que aqueles lá passaram, entendeu? E a gente fica aí, né? Então eu vou falar do assunto hoje. O inferno existe, não é invenção dos religiosos, entendeu? E eu sempre pego e interligo o meu vídeo com um vídeo de outro irmão que fala de acordo com a Bíblia, para mostrar que eu não estou sozinho, não estou falando coisa. Tá? E a Bíblia mesmo, ela mesmo fala desse assunto, mas as pessoas evitam. E isso tem que ser falado e a pessoa tem que estudar para poder entregar a vida para Jesus. A gente entrega a vida para Jesus não por medo do inferno, mas por amor a Cristo, pelo que Ele fez na cruz por nós. Ele deu a vida por nós. Assista a paixão de Cristo para ver o que Ele passou na cruz por você e por mim, entendeu? Mas é bom falar do inferno para a pessoa também não querer ir para aquele lugar terrível, entendeu? E ele existe, tá? Então vamos lá. Muitos falam que não existe. Fica com conversa fiada aí, enganando as pessoas. Isso é papel do diabo, para as pessoas ir para lá mesmo. O inferno existe? Ou será que é uma invenção da religião para colocar medo nas pessoas? Saudações a todos. Mais um vídeo do canal Vai na Bíblia. E hoje o assunto é inferno. Quantas vezes você já viu pessoas dizendo que se você fizer isso ou fizer aquilo, você vai para o inferno? Será mesmo que esse lugar existe? Tratando-se de um assunto como esse, que envolve o destino de pessoas, nós não podemos errar. Por isso, aqui não cabe opinião pessoal e nem tradição religiosa. Muito menos recorrer a experiências sobrenaturais como sonhos ou supostas visitas ao inferno. A Bíblia tem que ser a nossa única fonte e nós não podemos ir além do que está escrito. É aqui que nós temos que separar aquilo que nós queremos acreditar daquilo que a Bíblia ensina. No Antigo Testamento fica muito claro que haverá salvação e que também haverá condenação, mas não fala especificamente sobre o inferno. A palavra utilizada é Sheol, mas Sheol não significa inferno. Sheol é uma palavra hebraica que, dependendo do contexto em que ela é utilizada, pode significar morte, sepultura, abismo ou simplesmente destino dos mortos. Já no Novo Testamento nós temos a palavra grega Hades, que é equivalente ao Sheol e significa mundo dos mortos. Seria o local onde os mortos aguardam pelo julgamento. E apesar de algumas traduções utilizarem a palavra inferno, Hades também não é inferno. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não fale sobre o inferno. Aliás, quem mais falou sobre o inferno foi o próprio Jesus. As palavras utilizadas para se referir a inferno são Geena e Lago de Fogo. E apesar de muitos falarem que Geena não é inferno, supondo tratar-se de um lugar onde se queimava lixo fora de Jerusalém, isso não desqualifica o sentido espiritual de Geena. Afinal, Jesus sempre usava coisas do cotidiano para ilustrar uma verdade espiritual. E no caso de Geena, Jesus estava claramente se referindo ao destino final dos ímpios de todas as épocas, inclusive da nossa. Resumindo, quando a Bíblia usa Sheol ou Hades, não fala de inferno.
Mas quando a palavra é Geena ou lago de fogo, aí sim estamos falando de inferno. O inferno existe. Então, irmãos, deixa eu dar meu parecer aqui. Tudo que ele falou procede, tá? Tem Guiena, que eles chamam Guiena, né? E tem Hades. Ambos é lugar onde quando você morre. Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas esses vídeos não tem muita visualização, então o pessoal não tem entendimento porque não quer. Então eu não posso fazer nada. Sheol e Hades, isso aqui é para quem gosta de estudar, tá? O meu canal é de estudo bíblico, não é canal de oração. Tem muitos canais de oração, eu já expliquei isso, tá? E as pessoas preferem oração do que estudar a Bíblia. Eu acho que estudar a Bíblia não precisa. Só é a oração está interligado com a palavra, meu Deus. Então, o que acontece? Sheol e Hades, Sheol no Antigo Testamento, Hades no Novo, significa quando você morre, desencarna, sai o espírito do seu corpo, e o espírito volta a Deus que o Deus, e ele direciona aqueles que praticaram o pecado e não se arrependeram, o mal, vão para o sofrimento em espírito, e aqueles que andaram no caminho justo, que se converteram a Cristo, aceitaram Jesus como Salvador, vão para o paraíso, em espírito, tá? Em espírito, fique bem claro. E aí a palavra inferno na Bíblia, como ele disse, não existe. Isso daí foi uma tradução que colocaram lá em algumas Bíblias, mas a palavra ali é Geena, Geena, porque o Sheol é a condição de desencarnado, Hades também. Do espírito ou em sofrimento ou no paraíso em espírito. Geena é o lago de fogo, que na Bíblia está traduzido inferno, entendeu? Que é um lugar de sofrimento. Aí esse lugar sim, que muitos queimavam lixo lá, e Jesus usa parábolas, figuras do nosso mundo cotidiano para ilustrar um mundo espiritual ou alguma coisa que ele quer ilustrar que vai acontecer no futuro. Entendeu? Aí ele usa o cotidiano. Então ele usa uma parábola, uma história de uma coisa existente aqui para falar de uma coisa que vai acontecer ou no futuro ou espiritualmente. Entendeu? Então é isso. Então ele usava esse lugar que era contido para queimar lixos e para incinerar corpos de marginal que não tinha onde jogar, jogava lá para não ficar fedendo, tocava-se fogo, e tinha plástico e lixo, produtos inflamados. Por isso que ali o fogo nunca se apagava. Então Jesus usou de figura esse lugar para falar sobre o lago de fogo, que é onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E é um sofrimento eterno, entendeu? Porque ele falou, o bicho que nunca morre e o fogo que nunca se apaga. Assim como existe vida eterna, para quem está em Cristo e aceitou Cristo como Salvador, vai para o paraíso eterno. E aí, quem não aceitou, vai para a morte eterna. Primeiro o espírito para o Hades ou para o Sheol. Depois, na ressurreição dos mortos, como Jesus ressuscitou, ele vai ressuscitar todos os mortos, ou que andaram no caminho errado e o que andaram no caminho justo. O justo para ter os seus corpos devolvidos, chamados corpos glorificados, que é sem pecado, e habitar no céu com os seus corpos sem pecado. E os ímpios vai ter os corpos do mesmo jeito devolvidos, mas para sofrer com seus corpos devolvidos lá no final dos tempos, lá no juízo final, lá no grande julgamento de Cristo, no grande trono branco e no tribunal de Cristo. Uns vão comparecer ao tribunal de Cristo, outro ao trono branco, que é o julgamento, né? Que Jesus vai julgar os perdidos e os salvos, né? Um para salvação, outros para perdição. Só que ele vai julgar, mas quem se autocondena lá não é Deus que manda a pessoa para o inferno, é a própria pessoa, por não aceitar Jesus como Salvador, que vai parar lá. É a escolha dela, é o livre-arbítrio. A pessoa não crê em Jesus, não crê na obra da cruz, acha que ela não vai para o inferno, que o inferno não existe. Então é uma escolha, é uma opção da pessoa. Ela não quer acreditar que existe um inferno, ela não quer acreditar que existe um Salvador, que é Cristo. Ela é uma escolha, é um livre-arbítrio, que Deus deu e Deus não revoga. Deus não obriga ninguém a aceitar Jesus como Salvador, ele convida para a pessoa ter vida eterna e ir para o paraíso, porque ele quer que toda a humanidade se salva. Jesus morreu para pagar o pecado da humanidade inteira, mas a escolha de a pessoa aceitar Jesus ou não é de cada um, é individual, entendeu? Então, o que acontece? Aonde tem isso?
E aí a pessoa vai com seus corpos sofrer por perdição eterna, ranger de dentes, sofrimento eterno, bicho que nunca morre e fogo que nunca se apaga. E vai sofrer todo o sofrimento lá com o corpo, entendeu? E sem fim, entendeu? É isso. Então vamos lá. Primeira explicação do dia. Vamos terminar o vídeo, que essa explicação que ele dá aí é muito boa. Mas ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não diz que o inferno é um local onde o diabo reina e os demônios torturam pessoas. Também não diz que o inferno é um lugar onde os pecadores se divertem. Não diz que o inferno fica no centro da terra e deixa claro que não tem ninguém no inferno ainda, nem o diabo. A Bíblia ensina que os mortos ressuscitarão para serem julgados e condenados. Corpo e alma serão lançados no inferno. Jesus descreveu o inferno como um lugar de escuridão, tormento, tristeza, vergonha e revolta. As palavras que Jesus utilizou para descrever esse lugar foram trevas, fogo, choro, vermes e ranger de dentes. Que o inferno é um lugar terrível, não há dúvidas. Pense na pior dor que você já sentiu na sua vida, seja ela física ou emocional. O inferno é um local onde essas dores serão intensificadas e prolongadas. E o que muitos perguntam, por quanto tempo? Alguns entendem que o inferno é um local de extinção eterna e não de punição eterna. Uma das passagens utilizadas para dizer que o ímpio será aniquilado é em Mateus 10, onde Jesus diz: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer ou destruir no inferno tanto a alma como o corpo. A argumentação é que fazer perecer ou destruir seja o mesmo que aniquilar ou deixar de existir. Mas o problema é que nem sempre aquilo que é destruído desaparece. Ele apenas deixa de exercer o propósito pelo qual ele foi criado. E parece ser essa também a ideia do outro versículo que é utilizado, em 2 Tessalonicenses. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, ou perdição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Aqui, se a gente for usar o mesmo raciocínio e entender que destruir é deixar de existir, o versículo fica totalmente redundante. Porque se destruir é deixar de existir, não teria por que falar separação da presença do Senhor e também não teria por que falar da majestade do seu poder. E além desses dois versículos, alguns afirmam também que a expressão segunda morte, que aparece 3 vezes em Apocalipse, também significa que o homem será aniquilado no lago de fogo. Porém, a palavra morte no Novo Testamento é frequentemente utilizada para se referir ao estado do homem em relação à separação de Deus, e não à morte literal. E o outro agravante é que no contexto onde é utilizado o termo segunda morte, também aparecem frases como para todo sempre e dia e noite. Em todos esses casos, tudo indica se tratar de uma separação definitiva de Deus, e não de uma aniquilação completa. Por isso, para afirmar que destruição ou segunda morte significa aniquilação e deixar de existir, é preciso forçar demais o texto e ser tendencioso na interpretação. Agora, olha... Então, irmãos, mais uma explicação aqui que ele está corretíssimo. E eu estudo muito com outros e com ele também, porque ele tem muito conhecimento. E não é que eu concordo com ele porque ele tem muito conhecimento. Tudo que ele fala aí eu comparo com a Bíblia, tem coerência e base bíblica. Se não tivesse eu rejeitaria, porque tudo que eu escuto e eu vejo que não tem base bíblica, eu rejeito. Porque eu não sou um idiota, né? Eu vou pela Bíblia, não pelo que o fulano está falando ali. Mas se o que ele fala é coerente com a palavra, é o que está correto, entendeu? É a mesma coisa quando eu falo. Se você só comparar com a Bíblia e estiver coerente, é o que está correto. O que ele quis dizer no início do vídeo? Que ele falou assim, ó, a gente tem que entender que a gente não pode querer aceitar o que é de nossa vontade, e se o que a Bíblia diz, entendeu? Então, tem uma diferença em você querer aceitar uma coisa e aceitar o que a Bíblia diz. A sua vontade é uma, mas o que a palavra de Deus diz é outra. Então você tem que aceitar o que a palavra de Deus diz, não o que você tem de vontade. Porque a vontade não é de ninguém ir para o inferno, mas se a pessoa não aceitar Jesus, vai. Entendeu? É o que está dizendo no texto. Entendeu? E os adventistas do sétimo dia contra outras seitas, o que ela fala? Que o homem vai ser aniquilado, ou seja, vai deixar de existir. Se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno por um tempo, lá sofrerá a punição e depois será extinto. Isso não existe, não é o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo, quando fala de destruição, é separação de Deus. Por exemplo, Adão e Eva quando pecou no jardim do Éden, lá em Gênesis, o
que aconteceu com ele? Deus falou, quando comes desse fruto, Adão, não comas, porque morrerás. Aí Satanás veio e convenceu Eva. A Eva comeu, para contar a conversa. E aí Eva comeu e deu para Adão e não morreram fisicamente. Aí ó, a Eva falou, ó, tá vendo? Ó, é como se Eva falasse, ela não falou, mas é como se ela falasse. Ó, o pai nos enganou, Satanás falou certo, entendeu? Mas não, Satanás mentiu. Satanás misturou meias verdades, ele misturou verdade com mentira, porque eles não morreram fisicamente de fato, mas Deus falou que eles iam morrer espiritualmente, entendeu? O espírito que Deus tinha dado a eles, por meio da desobediência, saiu deles, entendeu? E aí eles morreram espiritualmente. Depois, 900 anos, que naquela época se vivia muitos anos, né? Morreram fisicamente, entendeu? Então, nem sempre destruição está falando de morte física, está falando de morte espiritual. Longe da face do Senhor eternamente. Porque quando a pessoa for lançada no lago de fogo, não vai adiantar ela clamar a presença de Deus, que Deus não vai descer lá. Entendeu? Porque Deus já preparou aquele lugar para o diabo e seus anjos. Só que o ser humano vai lá por rejeitar a Cristo. Ele mesmo se autocondena, porque ele não quer acreditar na obra de Cristo, nem acreditar que existe inferno, nem nada. É um direito dele, sim, ele tem livre-arbítrio. Mas o que a Bíblia diz é que quem não aceitar vai para lá. Não porque Deus vai jogar a pessoa lá, a própria pessoa vai se destinar ela mesma para lá, por rejeitar Cristo. Porque imagine só, Deus, ele te dá um filho, o único filho dele, para morrer no seu lugar, para pagar seus pecados. E ele sofre tudo o que ele sofreu para pagar o seu e o meu pecado. Aí você rejeita, porque você não quer crer? É uma escolha sua, mas aí o homem pecou, todo mundo pecou, ou todo mundo vai falar que até os incrédulos sabem o que é pecado e que ele peca, entendeu? Só que ele escolhe viver no pecado porque ele acha que não existe inferno e que não existe o Salvador, que é Cristo, que só existe Deus, né? Mas Deus mesmo assim criou os céus e a terra, e Deus não vai ser, Deus seria injusto jogar todo mundo lá no inferno porque não quer obedecer ele. Justamente Deus vai permitir que o homem vá para lá porque ele é justo. Porque não é justo levar todo mundo para o céu, sendo que uns andam no caminho do bem e outro pratica o mal. Então ele vai levar o pecado para o céu, sendo que ele falou para não comer o fruto, certo? Porque Deus é santo e não habita com pecado. Não faz sentido você falar que vai todo mundo para o céu, mesmo os maus, entendeu? Que estupra, que mata, esses que estupra, que mata, vai para o céu se ele se arrepender, entendeu? Agora, se ele não se arrepender, ele vai continuar no pecado. Então o que vai acontecer? Ele vai estar no céu com o pecado? Se Deus é santo? Não faz sentido, irmãos. Entendeu? Então, lá não vai ser ninguém aniquilado. Você vai sofrer eternamente. Porque se fosse assim, então raciocine. Por que então no céu você vai viver eternamente entre o céu e a terra, no novo céu e na nova terra, eternamente como Deus falou? Por que ele fala de vida eterna? Quer dizer que existe vida eterna para os salvos, mas morte eterna para os ímpios não existe. Aí eles serão aniquilados. Por isso que ele falou. O que a gente quer não pode interpretar a Bíblia de acordo com o que a gente quer. É com o que ela está dizendo no texto. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Pera aí, irmãos. Aí, vamos lá. Com atenção o que Jesus disse: e irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Fica alguma dúvida? Dá para entender porque essa passagem é um dos maiores problemas daqueles que defendem que o ímpio será aniquilado. A expressão tormento eterno é kolasin aionion no grego. E é verdade que essa expressão também pode ser utilizada para ao longo da vida ou durável, e não somente eterno. Mas o versículo também usa a expressão zoen aionion para se referir à vida eterna. Seria muito arriscado pensar que a mesma palavra tem sentidos diferentes na mesma frase e no mesmo contexto. E a ideia de tormento eterno não acontece somente em Mateus 25. Nós temos também fogo eterno em Mateus 18, vergonha e desprezo eterno em Daniel 12, atormentados dia e noite para todos sempre em Apocalipse 20, reservadas para sempre as mais densas trevas em Judas, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga em Marcos 9, e não há repouso nem de dia nem de noite em Apocalipse 14. Todas essas passagens demonstram que a possibilidade do tormento no inferno ser algo eterno é enorme, tanto para o diabo e seus anjos, quanto para o homem.
Muitos argumentam que não tem como o inferno ser algo justo se a punição for a mesma para todos. Porém, a Bíblia traz fortes evidências de que o tormento será mais intenso para uns do que para outros, de acordo com o que foi feito em vida. Frases como, esses receberão maior condenação, serão castigados mais severamente, ou terão condenação mais severa, dão a entender que a condenação será mais rigorosa para aqueles que conhecem a verdade e não praticam, e para aqueles que tiveram mais oportunidades de arrependimento. Mas uma coisa é certa, o inferno é o lugar para todos aqueles que não seguem a Cristo nessa vida. O que nós, meros seres humanos, precisamos entender é que Deus é o Senhor do universo. Por que será que nós relutamos tanto em admitir que Deus é livre para fazer o que Ele bem entender? A grande pergunta é, e se Deus quiser? E se Deus decidiu glorificar o seu nome, trazendo salvação eterna, e decidiu mostrar o seu poder e a sua ira contra o pecado com a punição eterna? E se Deus decidiu fazer isso, você se recusaria a acreditar nele? Você recusaria a salvação eterna porque não acha justo? Somos nós que definimos o que Deus pode ou não fazer? Como pode a criatura questionar o Criador? Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E se o inferno é algo incompreensível para nós, Deus fez algo ainda mais incompreensível. Ele enviou seu único filho, que deixou a sua glória, para nascer e ser educado por seres que ele mesmo criou, para depois ser torturado, humilhado, perfurado nas mãos e nos pés, ter uma coroa de espinho cravada na cabeça e morrer sem ter culpa alguma. Você daria o seu filho para salvar qualquer pessoa que fosse? Não, né? Pois é, Deus fez isso. Assim como tudo que ele descreveu nas Escrituras, e fará tudo aquilo que as Escrituras ensinam, inclusive sobre o inferno. Por que será que Jesus usou palavras tão duras e assustadoras em relação ao inferno? A resposta é simples, por amor. Jesus conhece profundamente a realidade do inferno. E ele disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A realidade do inferno torna ainda mais magnífico o perdão de Deus estabelecido na cruz, pois revela sua profunda ira contra o pecado e a extraordinária graça da cruz. A eternidade do inferno expõe a gravidade do nosso pecado e revela claramente o favor imerecido de Deus sobre nós. Mostra que Jesus Cristo escolheu livremente suportar a ira que eu merecia para que eu pudesse ficar longe desse lugar e pudesse experimentar a vida na presença de Deus. Esse amor é indescritível. Vai na Bíblia, fica por aqui. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha aí, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário. Se você quiser contribuir com o canal também, nós temos o link na descrição do vídeo. Um abraço, até a próxima. Então, irmãos, o último parecer meu aqui. Tudo que ele falou procede, tá? Imagine, se alguém acha que Deus é injusto e direcionar a pessoa para o inferno, ele vai direcionar a pessoa para lá porque a pessoa fez a escolha dela de rejeitar a Cristo. Imagine, você daria seu filho para morrer por estuprador, por assassino, por tudo? Não, né? Nem por pessoa justa se bobear, imagine por esses aí. Por muito amor que Deus nos amou, Deus deu o único filho para passar tudo que ele passou, para jogar a ira de Deus sobre o seu filho, que seria para nós, e dar um favor imerecido. Quer dizer, nós somos pecadores. Aí você pode argumentar assim, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? O pecado passou, você veio da semente deles, entendeu? É como uma doença transmitível, entendeu? E não foi porque Deus quis, foi que Adão e Eva pecou, porque Deus avisou, não come. Deus sabia, Deus é onisciente, sabia que Adão e Eva podiam pecar. Sim, mas Deus avisou, eles podiam não pecar. Eles tinham o livre-arbítrio de pecar como não pecar, entendeu? Mas resolveram escutar a serpente, que é astuta, que é o diabo. A serpente era o animal mais astuto que tinha. Na época era a serpente, e os bichos falavam com as pessoas, e vão voltar a falar. Muita gente não crê nisso, outro dia eu faço um estudo disso, tá? E depois faço de corpo glorificado, o que significa também. Que hoje não vai dar tempo, irmãos. Mas
Então o inferno existe e ó, ele mostrou onde está os versículos. Se você quiser procurar, tá lá. Lucas, Mateus, Apocalipse, Lucas, Mateus, Apocalipse, teve outro também, tem Marcos, entendeu? Tá tudo lá. Tormento eterno, verme que nunca morre, fogo que nunca se apaga, ranger de dentes, tá tudo lá, para todo sempre. Entendeu? Como que vem uns aí falar que é aniquilado, ou que o inferno não existe, ou que o inferno é aqui. Se o inferno é aqui, nós não teríamos momentos bons aqui, só teríamos momentos ruins, porque lá na onde Jesus descreve esse lugar, só tem tormento. Não vai ter momentos bons. Não, que nem o Fred Mercury falou que ia pra lá, que ia encontrar os amigos e ia fazer festa lá. Não tem festa lá, meu Deus. Ai, é cada uma que você tem que ouvir, cara. Vai ver se o espírito dele tá lá fazendo festa lá. Eu duvido, com tanto sofrimento. Então, sabe, cada conversa que você escuta que perverte a mente da pessoa. E o inferno não é a sepultura também, porque quando fala que Jesus desceu às partes mais baixas, está falando da sepultura, e ele ressuscitou, entendeu? Muito se quer falando aí que Jesus foi pregar no inferno, que a espírito em prisão que ele pregou, porque quando fala espírito em prisão, está falando o espírito daqueles homens do tempo de Noé que não queria escutar Noé, se converter, porque ele estava em prisão espiritual, entendeu? Porque nós, antes de convertermos, nós estávamos aprisionados à escravidão do diabo, entendeu? Quando você se converte, por isso que Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus fala conhecer a verdade, irmãos, entendam que a palavra de Deus, ela é uma única palavra, ela não é, como que eu posso falar para vocês entenderem? Ela não tem várias interpretações, não é isso, mas ela tem vários significados em uma só palavra. Então quando Jesus fala assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará, todo mundo pensa que é só do pecado. Sim, também, mas das mentiras que Satanás conta nesse mundo através do sistema que ele montou aqui nesse mundo, depois que ele tomou posse do mundo, né? Que Deus está no controle de tudo, Deus está permitindo, Deus vai resgatar o mundo de volta. Quando eu falo mundo, não falo a terra em si, eu falo o sistema que o Satanás montou aqui. Tá? De enganação, de manipulação das pessoas, manipulação da mídia, dos governos, tudo isso aí é coisa do diabo, tá? Então, o que acontece? Onde eu estava? Conhecereis a verdade te libertará, de engano, do pecado, de manipulações e de você mesmo, da sua carne, liberta de ilusões, liberta de uma par de coisa, entendeu? Não liberta só do pecado, entendeu? E não liberta para você fazer o que você quer. Ah, eu sou livre, Cristo morreu na cruz, posso viver do jeito que eu quero. Não, não é isso, criatura. Ele libertou, não é para você viver de qualquer jeito, porque a Bíblia mesmo fala que Deus não compactou com o pecado. E outra, ele falou bem aí, Deus, ele não, como que eu posso falar? Ele não odeia o pecador, ele odeia o pecado que está na carne do pecador. Então ele tem que condenar o pecado, entendeu? Ele não quer condenar o pecador que se autocondena por não aceitar Jesus, entendeu? Como Salvador. Jesus passou para quê? Então não precisava Jesus morrer na cruz, para quê? Entendeu? Então a pessoa rejeita, logo ela escolheu o seu destino, ela mesmo selou o seu destino. Entendeu? E Deus, como é onisciente, sabe quem vai aceitar Jesus e quem não vai. E não é de boca, é de atitude. A sua vida é transformada. Quando você aceita de coração e confessa com a boca, e você crê com o coração que Cristo morreu por você para pagar seus pecados e recebeu a ira que era para nós, e nós recebemos a graça que é favor merecido. Qual que é a graça e favor merecido? Cristo morreu, Cristo ressuscitou para pagar o meu e o seu pecado. Entendeu? Ele deu a vida pelo mundo. Entendeu? Ele é o nosso Salvador. Então, quando você rejeitar isso, é o seu livre e espontâneo arbítrio. Então você sela o seu destino. Mas Deus já sabe quem vai aceitar Jesus e quem não vai. Ou quem vai aceitar de boca ou vai ser transformado. Porque a partir do momento que você vem para a palavra da verdade, e ela penetra como espada de dois gumes, como diz os Salmos, e entra e ela causa uma transformação de vida. O velho homem morre e nasce uma nova criatura. Que isso que Jesus fala para Nicodemos em Evangelho de João, que é preciso nascer de novo. É esse nascimento que Pedro fala. Foram gerados de novo pela lavagem da água, pela palavra. A água que ele fala é a palavra, entendeu? Não é a água só do batismo. O batismo é só o testemunho, uma testificação.
O que salva é o batismo no Espírito, é o batismo que a palavra entra em você, você crê e você tem mudança de vida. E isso é um que chamamos de conversão, que é o mesmo que santificação, que vai durar a sua vida inteira. Você não vai hoje aceitar Jesus e sua vida vai mudar assim, ó, da água para o vinho. Não, é uma transformação contínua, que você mesmo vai sentir dentro de você, ó, eu praticava aquelas coisas que era errado, que era pecado, agora eu tenho que não praticar mais, que é pecado. Você tem consciência que é pecado. Aí você fala, não quero isso na minha vida mais. Hoje eu sou filho de Deus, por meio de Jesus. Entendeu? É isso. Tá bom? Esse foi o vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Deixa o like quem gostou, dislike quem não gostou. Badalhe o sininho de todos para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscreva no canal quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Um abraço. Deus abençoe a todos, tá? Até o próximo.